Professor Dr. Juan Pedro Bretas Roa, Universidade Federal, Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Marcos Edras Leite, da Unimontes. E Narciso Ferreira dos Santos Neto, também da Unimontes. Vamos então, senhoras e senhores, para o grande tema, superando gargalos para uma maior competitividade no Lithium Business 2025, o maior evento de lítio do Brasil. Vocês podem se sentar, por favor? Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Me escutam bem? Gente, é uma grande honra, um prazer retornar para Araçuaí. Terceiro Lithium Business, parabéns ao Rossandro pela organização. A gente teve duas situações complexas. Vou começar um pouco falando da questão da Petrocity, da questão da Multimodal Caravelas, que a gente está trabalhando entre esses processos. Um projeto também que hoje nos traz aqui tanto o professor Marcos Esdras quanto o professor Narciso, dentro do projeto do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário, no estado de Minas Gerais, um projeto apoiado pela FAPEMIG, liderado, num primeiro momento também, pelo João Leite, junto com a Multimodal Caravelas. Ele traz esse processo de organização do Estado, que consorcia hoje 11 instituições de ensino. Então, é importante a gente colocar esse esforço conjunto que está sendo trabalhado aqui, inclusive no painel anterior, o Rossandro traz uma perspectiva de esforço conjunto para que a gente possa não só modificar o território, mas continuar modificando o território de forma propositiva. Então, esse é um ponto que a gente vai fazer esse trabalho no dia de hoje e agradecer muito a presença do pessoal que veio da Federal Fluminense para poder também contribuir com a gente no painel do dia de hoje. Eu queria colocar um pouco do que a gente tem feito, e muito se coloca frente a ações do Estado no que a gente tem de organização de determinados setores. O desenvolvimento se constrói em conjunto, e esse conjunto se faz em projetos e pessoas, trabalhando diretamente no território. Nesse propósito, a gente tem hoje, coordenado pelo professor Júlio Campos, da Universidade Federal de Viçosa, um trabalho que começa com a Federal de Viçosa, a Federal de São João del Rei, e o Instituto Federal do Sudeste Mineiro, no campus de Santos Dumont, que é o único campus hoje que tem o curso, por exemplo, de Engenharia Ferroviária do estado de Minas Gerais. Minas Gerais hoje detém a maior malha ferroviária do Brasil. Então, quando a gente pensa nessas relações de modal ferroviário, houve uma tomada de decisão na década de 50 para que a gente pudesse, então, suprimir o modal ferroviário, avança o modal rodoviário, e a gente passa a ter uma retomada a partir de 2021, com uma mudança importante em termos de concessão. Até 2021, só se instalavam ferrovias por concessão do Estado. De 2021 para frente, a gente passa a ter uma característica em processo, de tal maneira que as empresas privadas podem agora tomar a decisão de colocar isso nos seus projetos e, a partir do investimento privado, nasce as autorizadas. Então, a gente tem as concessionárias, VLI, Rumo, Vale. A gente tem as autorizadas, e entre elas, a Multimodal Caravelas tem um papel importante do escoamento do lixo projetado aqui para Araçuaí, que passa nesse traçado até Teoflotone e segue sentido sul da Bahia. E a gente tem uma segunda autorizada importante, que é justamente a Petrocity, que vem com a instalação, e essa hoje a gente tem um trabalho importante. Tivemos em abril desse ano, dia 28 de abril, audiência pública em Teoflotone, onde as duas ferrovias se encontram, a Multimodal em projeto, ambas estão na fase de projeto, mas a gente teve naquela audiência um direcionamento específico para que a gente já tivesse a primeira carga sendo colocada nos vagões em 2031. Então, a gente já tem os licenciamentos avançando. Nesse momento, as DUPs estão acontecendo, então essa parte de aquisição de áreas para poder efetivamente colocar o traçado em operação também está acontecendo. E por causa disso, o Zé Roberto não conseguiu vir hoje por conta de relações de relação com o Ministério Público nessas relações de aquisição. Então, a gente teve essa conversa também no dia 21 de abril em Teoflotone, que vai ser o ponto onde a gente vai receber, na verdade, essas duas características, Multimodal Caravelas, trazendo especialmente carga mineral. A gente espera que outras ações aconteçam, mas isso ainda está em fase de... E a Petrocity, que vem de Brasília, segue até o Porto de São Mateus. Nesse ponto, a gente teve um seminário também em Teoflotone, onde foi apresentado o conceito do que a gente chama de arco leste. A Petrocity, ela não só configura parte do processo em ferrovias, mas também carrega a relação portuária.
Então, a gente tem na prática 13 portos relacionados desde o Rio de Janeiro até o sul da Bahia, vinculados a esse processo. Considerando, então, o direito de passagem, que a gente vai comentar talvez um pouco aqui, esse entroncamento leva carga, tanto do Vale ao Nordeste, se a gente for pensar no que já existe hoje instalado, mas também faz com que a gente tenha uma relação com o Atlântico e com o mundo todo, parte desse processo de articulação. Então, frente a esse cenário que está sendo colocado em Minas Gerais, a Petrocity carrega ainda mais 8 portos secos a serem instalados no estado de Minas Gerais. A partir de Unai, a Flotone é um desses pontos. Então, a gente vai ter relações vinculadas ao território também com portos secos nessa expectativa, trazendo comunicação 5G também nesse processo. Quando a gente pensa, então, em trabalhar a questão de gargalos nesse processo, hoje a gente deve começar a conversar um pouco sobre esse aspecto do que isso potencialmente avança em termos de competitividade. O Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário, ele é uma ponta nesse processo para a gente poder articular projetos, pessoas no território de Minas Gerais, para que a gente possa fazer. Alguém pode passar? Porque hoje, esses processos do NDF, ele tem como missão desenvolver o conhecimento de engenharia na área de transporte. A gente está construindo aqui uma relação de conhecimento de engenharia também na área cadeia do lítio, desde a exploração até a parte final, onde os institutos de ciência e tecnologia fazem parte dessa atuação. A gente tem as instituições hoje que integram. No primeiro momento, começou com 3 instituições e hoje a gente já faz parte desse processo. Atualmente, eu coordeno essas ações na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha. E a gente está responsável por mapear a cadeia de valor dentro desse processo, onde tanto conhecimento quanto tecnologia e pessoas podem atuar no estado de Minas Gerais. Então, a gente tem buscado pessoal para poder fazer com que o estado seja capaz de trazer esforço consorciado para que essa cadeia aconteça. Então, frente a esse processo, onde participamos dessa relação, eu queria abrir a conversa do doutor, para que a gente pudesse, então, eu vou passar a palavra, eu faço parte desse processo, a gente vai conversar aqui um pouco hoje. Vou passar, convidar o professor Aurélio, da UF, no primeiro momento, para poder se apresentar, falar um pouquinho, trazido esse conhecimento do setor ferroviário para dentro, não só da academia, mas também para poder expandir isso ao Brasil inteiro. Obrigado, professor Aurélio. Fico em pé? Fico em pé ou sentado? Em pé ou sentado? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na minha cidade natal, Araçuaí. Agradecer pelo convite, agradecer ao Rossandro pela realização do Lithium Business, trazer conhecimento, esclarecimento para nós, araçuaienses e da região do Vale do Jequitinhonha, é sempre um prazer. E principalmente nós, que somos muito saudosos em relação à Estrada de Ferro Bahia-Minas, né? Que em algum tempo, bom, eu, pela minha idade, não vou me condenar, é claro, eu não vi a Bahia-Minas funcionando, mas lembro de brincar muito naquela estação ferroviária ali. Hoje a gente vê a necessidade premente da nossa estrutura de transportes ela ser reativada. Eu fico satisfeito, até, desculpa, inverti a ordem e acabei não me apresentando profissionalmente. Eu sou professor titular da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e as minhas especialidades elas são todas voltadas para a área de transporte, logística e, mais recentemente, inteligência artificial. Cheguei a estudar, inclusive, na melhor escola de transporte do Brasil, o Instituto Militar de Engenharia, né, que me deu uma bagagem bastante interessante para a gente trabalhar nesses aspectos. E hoje, continuando, então, a gente vê a necessidade da infraestrutura nossa de transporte ser renovada e integrada à estrutura brasileira. Afinal de contas, se a gente pegar o histórico da Bahia-Minas, ela tinha um histórico de isolamento, quer dizer, ela ligava a última estação, que era aqui Araçuaí, ao porto lá em Caravelas, né, Ponta de Areia. Mas ela não se integrava com nenhuma outra ferrovia, o que hoje é impensado se fazer. Talvez naquela época fizesse algum sentido fazer, acho que não, mas foi feito assim. Hoje não faz sentido algum. Hoje as linhas ferroviárias, elas precisam todas ser integradas. Se a gente pegar alguns exemplos, eu peguei alguns números, me dediquei um pouco para vir para cá bater um papo com vocês, me dediquei um pouco à pesquisa para trazer alguns números para a gente comparar o que seria, né, interessante da gente trazer aqui como informações. Se a gente pega, por exemplo, a Austrália, que é um dos maiores produtores de lítio do Brasil, olha as comparações numéricas. A gente tem aqui a ferrovia com um gasto de algo em torno de 8 a 12 dólares por tonelada da mina ao porto. No Brasil,
como a gente usa maciçamente o sistema de transporte rodoviário, que é o segundo mais caro, esse número australiano, guardem bem, 8 a 12, aqui no Brasil é de 50 a 80 toneladas, trazendo efetivamente da mina ao porto. Então, olha quantas vezes mais. É um custo realmente muito alto, assustador, né? Por que isso? Estamos diante do segundo sistema de transporte mais caro, mas que é usado por 60% das cargas brasileiras, que é o sistema rodoviário. Eu não posso nem falar muito não, porque meu pai era caminhoneiro, então eu não vou falar mal do caminhão. Mas, na verdade, a ideia que a gente tem é que o sistema de transporte rodoviário, ele deveria ser um sistema de integração da ponta. Ou seja, o percurso maior é feito pela ferrovia ou pelo navio, um sistema de grande capacidade. E a ponta, ou seja, do terminal até a mina, do terminal até o destino final, aí sim usar o caminhão, uma distância curta, trechos curtos, e aí a gente conseguir fazer esse trabalho menos custoso, principalmente por estar transportando uma commodity, que é pesada, as cargas são grandes, e aí nos vem aquela... o pessoal da engenharia de produção costuma usar muito esse termo, né, professores? Que é o seguinte: se for para transportar, não seria mais interessante transportar só o que precisa? Porque quando a gente transporta a matéria-prima em seu estado bruto, você está transportando o que precisa e o que não precisa vai ser jogado fora depois. Poxa, não seria fazer algo de beneficiamento, tentar beneficiar o máximo possível em loco e transportar depois só o que interessa? Isso economizaria muito no sistema de transporte. Sei que nem sempre é possível, é claro, nem todas as cargas permitem isso. Mas quando for o caso e quando permitir-se a evolução dessa parte, seria bastante interessante a gente usar isso. Hoje nós temos, por exemplo, um grande sonho que o professor Juan até comentou, da gente ter a nossa ferrovia reativada por aqui, né? Tanto a estrada de ferro Juscelino Kubitschek, né, quanto a estrada de ferro Vitória Minas da Multimodal Caravelas, né? Os portos que seriam construídos e as próprias linhas ferroviárias ajudariam sobremaneira o nosso trabalho aqui de transporte do lítio e de outras cargas diversas, inclusive passageiros, né? Agora, de novo, vou bater na tecla, uma ferrovia isolada, ela está fadada a morrer de novo. A gente precisa integrá-la. A ferrovia Bahia-Minas, por exemplo, pensou-se no passado, quando ela ainda funcionava, em integrá-la, por exemplo, com a ferrovia Centro-Atlântica, melhor dizendo, e posteriormente pensou-se, e aí era um ramal um pouco maior, em integrá-la à ferrovia, a estrada de ferro Bahia-Minas, a que passa lá em Valadares, né, que é da Vale, que hoje é a maior ferrovia do mundo sob o ponto de vista de transporte de carga. Ela não é a maior em extensão, mas sob o ponto de vista de capacidade de transporte, ela é a maior do mundo. Só para vocês terem uma ideia, e aí a gente pode trazer um benchmark desse transporte em grande capacidade com eficiência aqui para a nossa região, até porque esse benchmark é brasileiro também. Nós estamos falando, por exemplo, da estrada de ferro Carajás, que leva da mina de Carajás, no Pará, ao porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. Nós temos o maior comboio ferroviário do mundo. Para vocês terem uma ideia, são 340 vagões, 3,2 quilômetros de ferrovia. Diz que o pessoal fica muito chateado quando para com o carro na passagem de nível, porque o trem não acaba nunca. O pessoal fica, o trem passa e não acaba nunca, são 340 vagões, genuinamente brasileiros. 4 locomotivas para puxar esses vagões todos. O professor me controla no tempo aí, tá? Me controla no tempo aí. Tá? Senão eu vou falando. Você sabe que a gente tem um cacuete de professor, não para de falar, né? Pode ir tranquilo, daqui a pouco a gente vai... Eu vou puxar um gancho daqui a pouco para a gente poder falar um pouco dessa questão logística, de como que a gente consegue fazer esse barateamento de custo. Porque houve uma situação recente aqui, que a questão de fornecimento, como que chega alguma relação, por exemplo, de fornecedores que potencialmente podem trazer carga para a região e resolver problemas, sejam industriais, sejam urbanos. Então a gente tem... Claro. Pode continuar, eu vou pegar esse gancho e vou passar a palavra daqui a pouco para o Narciso, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar de pessoas. Que aí eu vou passar a palavra para o professor Esdras, professor Marcos.
Perfeito. E, assim, falando especificamente sobre infraestrutura de transporte ferroviário, já que a gente é mineiro e adora trem, né? Então, assim, o próprio governo federal tem um plano de expansão da malha ferroviária, já previsto há alguns tempos, e graças a Deus não foi um plano de governo, mas sim um plano de Estado. Ou seja, entra governo ou sai governo, vai ter que tocar aquilo ali, aprovado em lei, inclusive, que prevê investimentos aí na casa de 92 bilhões para ampliação da malha ferroviária e para reduzir o desbalanceamento da matriz de transporte. Lembra que eu falei que era 60% do transporte em cima de caminhões? O das ferrovias, só para você ter uma ideia, é algo em torno de 17%. E quer passar para 34%. Então, isso aí já melhoraria muito, porque a gente ficaria bem perto do que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais ou menos algo em torno de 34% a 37% da sua matriz de transporte sendo transportada por trilhos. A diferença é que é assim, como é que são as coisas? O pessoal investiu, vocês podem observar que, principalmente filmes antigos, ou até mais recentes, se o filme passa todo nos Estados Unidos, você pode observar que sempre tem uma ferrovia no meio do filme. Sempre tem um trem no meio do filme, né? Um comboio ferroviário, ultramoderno. Pode observar, sempre tem. O pessoal lá é apaixonado com ferrovia. Foi a ferrovia que, lembrando que os Estados Unidos ele foi colonizado pela ponta leste, mas depois teve que ir para a ponta oeste, que é onde está a Califórnia. E uma das maneiras de fazer isso foi construindo ferrovias. Pois bem, começaram lá 3 séculos. Pois bem, hoje, se a gente pega 1.000 quilômetros quadrados de território brasileiro e 1.000 quilômetros quadrados de território americano, aqui no Brasil, a gente, a cada 1.000 quilômetros quadrados, vai encontrar algo em torno de 3 quilômetros de ferrovia linear. Lá a gente conta 30. Ou seja, a ferrovia americana é 30 vezes maior do que a brasileira. E os chineses estão vindo aí com uma velocidade incrível, vai passar todo mundo, tá? Em quantidade de linhas ferroviárias, em quantidade de empresas ferroviárias e em distância linear. Então, nós temos essas questões, vamos dizer assim, para serem resolvidas. Falando da parte de transporte, e principalmente quando envolve custos, é importantíssimo que a gente fique atento, porque você transportar um produto para qualquer lugar precisa ter viabilidade. Muitas vezes o transporte inviabiliza a comercialização de um produto. É como se eu tivesse um produto bacana, um produto muito bom, mas na hora de transportar fica tão caro que eu não vou conseguir vender ele lá na frente. Porque a gente tem que lembrar que a gente precisa vender o produto e com esse dinheiro pagar o transporte, ter lucro, pagar a produção e muitas vezes o transporte inviabiliza. Então, se a gente for olhar, as minas da Austrália, de Pilbara, por exemplo, elas conseguem um feito enorme. Foi comentado aqui, não o custo de transporte, o custo de produção, mas eu vou falar do custo de transporte para vocês. Uma das maiores minas de lítio que a gente tem, que é de Pilbara, na Austrália, eles conseguem um custo de 8% do valor do produto final. Isso quer dizer que a cada 100 quilos de lítio, aliás, a cada 100 reais de lítio, eles conseguem transportar a 8 reais. Gasta-se 8 reais para transportar 100 reais de lítio. Em outros lugares do mundo, essa cifra chega a 30, 35, aí começa a inviabilizar, né? Aí começa a ficar caro demais. Então, a gente tem esse desafio a se fazer. Esse desafio só é possível, gente, porque nós temos o transporte ferroviário da mina ao porto de Hedland, lá na Austrália. A ferrovia sai de dentro da mina praticamente e vai direto até o terminal portuário de Hedland. Professor? Será que a gente vai conseguir fazer isso aqui em Araçuaí? Se depender de mim, com certeza, eu faço o projeto. Se depender da gente, eu acredito que a gente vai fazer um esforço muito grande para poder fazer com que essas relações sejam capazes de efetivamente trazer benefício para a sociedade. Um deles é o benefício logístico, né, Narciso? Como é que a logística de transporte hoje afeta essas relações de preço, para a gente poder pensar? Foi colocado um pouco o professor Aurélio, vou passar a palavra ao professor Narciso, para a gente poder dar sequência, se pudesse se apresentar. O professor da Unimontes está aqui junto conosco também. É importante a gente pensar que, ao nosso território, estamos o IFNMG, a Unimontes, a UFVJM e vários aportes de outras instituições, mas que, nesse momento, faz sentido a gente conseguir trazer profissionais que estão vinculados ao nosso contexto. Narciso, muito obrigado por participar do dia de hoje.
Eu que agradeço, né, a participação. Eu vim na verdade, para assistir, né, e fui pego de surpresa para participar do painel. Eu sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, né, tenho doutorado, mestrado e doutorado na área de Engenharia de Transportes. Sou como Aurélio, sou egresso do Instituto Militar de Engenharia, né, fiz minha graduação, fiz meu mestrado no Instituto Militar e o meu doutorado na UFRJ, na área de transporte ferroviário. Quando você coloca a questão de como a logística, né, vou colocar aqui, como que a logística vai afetar o território, né, parafraseando o professor Aurélio, nós precisamos, né, quando nós temos uma combinação, né, perfeita dos modos de transporte, eu costumo colocar que não existe modo de transporte equivocado, né, ou ruim, né, que seja só ferrovia, que seja modo ferroviário. A gente precisa ter uma malha equilibrada, onde parte dos processos, né, sejam feitos dentro da participação efetiva. Como a Aurélio colocou, infelizmente, né, na década de 60, até a década de 60, nós tínhamos aí uma malha ferroviária ativa. O Brasil ainda ela era altamente, vou colocar, para os padrões da época, eficiente. E nós fizemos uma opção de Estado de transformar isso num modo rodoviário. Comentei com o pessoal, eu fui gerente de logística da Novo Norte, que é uma produção, né, faz produção de insulina na cidade de Montes Claros, e nós tínhamos um desafio à época, que a época 135, antes da privatização, ela estava no estado, né, horrível, né, e a gente tinha problemas no transporte do carpool, onde é que invasa a insulina, que era a fratura, quando vinha por rodovia. E nós fizemos alguns modelos de teste, né, desse transporte, que ele vinha até o Porto de Santos, vinha do México, e a gente precisava testar, porque a gente estava com a perda de quase 70% dos carpools em função dessa questão. Fizemos alguns testes, né, e o modo ferroviário foi o mais eficiente no que tange a quebra de carpool. Aí, ótimo, vamos optar pelo modo ferroviário. Aí vocês vão pasmar pela fala, foi o modo mais caro. Por que o modo mais caro? Porque a gente tinha um problema de direito de passagem em alguns trechos ferroviários, né? Porque onde a gente conseguia chegar com esse carpool, a gente estava chegando com ele pelo Rio Grande do Sul e quem operava lá era hoje a Rumo. E tinha que operar no ramal, né, que, no caso Montes Claros, Vitória, Minas, o Centro-Atlântico. O direito de passagem. Então, eu não conseguia trazer tudo lá do Sul para direto a Montes Claros. Então, essa questão dessa integração e o papel da logística, né, que a gente fala na mudança do território, é a redução dos custos operacionais, né? Trabalhar, e eu trabalho com modelagem computacional, né, hoje, nós temos que nos virar. Hoje eu sou do programa de modelagem computacional, né, e trabalho com inteligência artificial. Nós viemos trabalhando, né, dentro desse projeto, né, com alguns modelos para otimizar, e estamos começando a fazer alguns ensaios da implantação da reativação do ramal Araçuaí, né, até o Porto de Caravelas, com a integração com os outros ramais, né. Trabalhei no projeto da FIOL, né, fizemos um teste no que muitas vezes acontece, num projeto que ia começar no norte de Minas, né, na região de Gromogol, de extração de minério, e aí nós fizemos um teste de implantar um mineroduto ou voltar a implantar uma ramal ferroviário, né, principalmente com relação ao impacto ambiental, né, onde a gente conseguiu mostrar que a questão ferroviária era melhor, que isso aí gerava mais emprego para o território, né, e uma coisa que nós temos no norte de Minas, implantar mineroduto. Para a gente fazer mineroduto, a gente precisa de água, e a água aqui é um bem raro para a região. Então, a opção nossa, né, dentro do estudo que nós fizemos, era voltar a implantar, tentar implementar um ramal ferroviário. Então, o impacto que a logística traz para o território,
né? E a gente tem que, muitas vezes, e eu também, como diz, a vantagem de ser professor é que a gente é clínico geral, né? Trabalha com tudo. Uma questão que parece que a Aurélio colocou, quando a gente for implantasse uma ferrovia, hoje deve estar rodando aí quantas carretas para levar? Porque eu estou sem número na cabeça. Bom, a estimativa de saída de lítio daqui, acho que a Sigma deve estar em 270 mil toneladas, Tá. enquanto a CBL de cerca de 40 mil toneladas. Eu não sei se o dado mais recente... Aí eu vou colocar 50 mil toneladas 50 mil toneladas. E se a gente fizer essa conversão para bitrem, para tritrem, né, o tanto de veículos que nós temos na estrada e um custo que nós estamos tendo hoje, gente, é o custo de vidas. O Ministério Público me colocou numa equipe aí de estudo sobre acidentes rodoviários no norte de Minas. É pandêmico. Se a gente está falando em pandemia, hoje nós estamos tendo morte na 251, que nós vamos ter que trabalhar lá, nós estamos trabalhando com a questão até da modelagem, da concessão da 251, porque só tem um determinado trecho que está duplicado, a gente está tentando avaliar, né? O estudo vem da questão de morte nas rodovias, aí correlaciona tudo com o território, né? Então, essa retirada de veículos, né, da estrada contribui para a redução do custo operacional, porque vem o que você colocou, muitas vezes a gente só está exportando. E a questão de fornecimento de matéria-prima, de material, né, para tocar, por exemplo, a extração de lítio. Então, nós temos que congregar todos esses esforços, né? Lembrando que a logística ela gera renda, gera emprego, né, para a região. Então, é um trabalho que tem que ser, né, trabalhado, e é de médio, né, e hoje, infelizmente, nós temos que trabalhar com curto prazo, né, porque a realidade já está aí, né, e a capacidade de extração deve ampliar. Eu estava na Europa, eu cheguei da Espanha tem uma semana, estava em Lisboa e Madrid e Barcelona. Hoje, né, isso segundo os meus colegas das universidades, os projetos que estão acontecendo hoje na Europa é uma realidade, né, e a questão vão estar diretamente ligada ao lítio, que hoje 70% da frota de transporte público, né, pelo menos em Lisboa, vai ser elétrico. Acaba entrando como elétrico. Você colocou um ponto, Narciso, que acho que é importante a gente retomar, que quando a gente olha, por exemplo, o modal ferroviário frente ao modal rodoviário, a diminuição de acidentes potencialmente faz com que a gente tenha um avanço também na relação com as pessoas. Porque, além da questão da logística de transporte em si, a gente também tem a forma de como esse transporte onera algum determinado modal. Só para a gente poder ter uma ideia, depois de 2021 para cá, o avanço que a gente tem em investimento ao setor de transporte, mais de 80% hoje avança para o transporte ferroviário. Por quê? Mudança da legislação permitindo que as empresas entrem com esse processo para poder o quê? Desonerar em grande medida carga dentro das rodovias e a gente fazendo com que esse processo também seja cada vez mais permitido. Um exemplo é da Cedro Cachoeira, da Cedro, né, que vai implementar um ramal na mina dela, que vai tirar cerca de quase 5 mil caminhões, né, do trecho da mina, né? Isso na Grande Belo Horizonte. Na Grande Belo Horizonte. Pois é. E aí, a gente ainda tem o gargalo dos grandes centros. Foi colocado, por exemplo, pelo professor Aurélio, a questão, uma estrutura de trem de 3 quilômetros, passando numa cidade pequena, é uma situação. Quando você passa, por exemplo, em grandes centros, você tem que reposicionar isso para poder fazer com que o fluxo de transporte de pessoas de qualquer natureza seja capaz de também conciliar e conviver com esse processo. Imagine Montes Claros, se a gente tiver hoje qualquer cidade média, comboio, se a gente for cidade pegar média, 100 mil habitantes para cima, 50 mil você não habitantes vai ter para cima, a condição gente vai ter de esse operar ponto. com um comboio desse. Eu vou pedir para a gente poder parar um minutinho, porque essa relação de pessoas faz com que a gente tenha benefícios importantes. E quando a gente consegue construir benefícios, a gente está relacionando na prática, não só salvando vidas, no sentido de que a gente diminui o risco para outros tipos de modal, mas a gente também carrega a relação do benefício de oportunizar em regiões que antes não eram oportunizadas, características diferentes do que a gente tem no território. Dentre elas, emprego. Então a gente tem mobilidade nessa situação onde a instalação de ferrovias traz uma característica de empregabilidade grande, a mobilidade social,
A questão da carga, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de gerar empresas correlacionadas ao processo também de forma secundária, porque a gente pode, no primeiro momento, dependente da mineração, mas no segundo momento essa mineração sai do processo e o que fica na prática é o desenvolvimento do território de forma consorciada, e isso se dá ao longo de um processo construtivo planejado. O transporte ferroviário oportuniza de uma forma um pouco mais, não vou dizer célere, porque ele depende de um tempo de implantação maior, mas muito mais perene, permanente. Porque assim como a gente depende de um tempo maior de implantação, a gente também vai ter um tempo muito maior de utilização dessas ferrovias. Um dos aspectos da Petrocity, que foi colocado na audiência pública em Teoflotone, foi justamente o seguinte: todo o cabeamento de internet ao longo da ferrovia, a instalação da ferrovia já é uma obra de engenharia bastante complexa, porém, viabilizando, por exemplo, conexão de internet para que essas ações aconteçam ao longo do território. Na hora que eu oportunizo a internet, a comunicação se facilita. E com essas questões, educação, saúde e outras questões relacionadas também fazem parte de desenvolvimento de território, e que a gente está falando de um território, parte norte do estado de Minas Gerais, que carrega 3% da população, mas 45% do nosso território em área do estado. Então, quando a gente pensa nessas relações de desigualdade populacional, a atração de pessoas e investimento, isso vai fazer com que a gente também tenha novos desafios. E como as pessoas, eu vou chamar o professor Marcos Esdras para poder falar um pouco sobre essa ótica, de como esse benefício consegue carregar também, para que as pessoas possam se beneficiar dessa relação, da introdução desse novo modal ao território. Lembrando que a gente está vivenciando em Minas Gerais os dois maiores projetos de implantação de ferrovia hoje no Brasil. Então, professor Marcos Esdras, seja muito bem-vindo. Tá? Se pudesse apresentar e falar um pouquinho nesse ponto para a gente, te agradeço. Então, boa tarde a todos e todas. Uma satisfação participar desse momento, um evento altamente produtivo e proativo. A região precisa, e eu falo do meu lugar, porque o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, é de fato meu lugar. É o meu lugar de pertencimento, de ação. Sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Departamento de Geociências, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Geografia e do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Social. E a gente tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento regional. E não tem como discutir desenvolvimento se nós não pensarmos no meio de transporte. Tem uma teoria extremamente discutida na geografia, do professor Milton Santos, do espaço do fixo e do fluxo. Então, para você ter um fixo pulsante e crescente, você precisa ter um fluxo para alimentar esse fluxo. Então, você não tem como pensar em desenvolvimento se você não tem o que chega e o que sai desse lugar. E essa qualidade de saída e essa qualidade de entrada é determinante para a sustentabilidade, para o sustento desse fixo. Então, se nós pensarmos essa teoria, nós estamos pensando toda a rede urbana. Então, se nós pensarmos o estado de Minas Gerais, 853 municípios, naturalmente 853 cidades, onde que você tem uma malha muito densa, muito concentrada no sul, e uma malha mais espaçada na região norte. As cidades, os municípios são mais distantes uns dos outros. E aí a necessidade real de termos um transporte, um modal aplicável para aquela realidade. Aí entra o transporte ferroviário. Então, a entrada do transporte nessa região, que até então está isolada, é a indutora do desenvolvimento. Junto com esse modal de transporte, a gente está falando nessa infraestrutura que o professor Juan colocou. Entrando em infraestrutura ali, você começa numa mudança de realidade. E realidade essa, gente, que é muito diferente. O estado de Minas Gerais, ele é uma síntese do que é o Brasil. Então, se nós pegarmos, mais ou menos ali, do paralelo 12, 13, de latitude, a região de Belo Horizonte para sul, nós estamos falando de uma região mais desenvolvida em termos de desenvolvimento humano. Renda, expectativa de vida, educação. Se nós pegarmos da região metropolitana para norte, cai absurdamente esses indicadores socioeconômicos. Então, isso é uma coisa visível, onde que nós falamos, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, norte de Minas, sempre associado a baixo desenvolvimento socioeconômico.
Então, é nessa área que nós temos uma necessidade real, e no transporte modal do ferroviário, aproveitar essa malha já existente, é essa a discussão do núcleo nosso, né? Nós já temos uma infraestrutura pré-estabelecida, que precisa todo o processo de integração, né, professor? Não adianta, né, ter essa conexão, isso é necessário dentro da própria malha ferroviária, essa integração entre ela e depois, na perspectiva da escala, que também é colocado pelo professor Aurélio, nós precisamos repensar isso. Não justifica ter um transporte ferroviário de uma cidade que está, né, a 10 quilômetros da outra, mas de repente você tem uma distância de Montes Claros para Araçuaí, onde que eu vou ter uma comercialização, olha a dificuldade de alocação. Um aeroporto que, né, você tem que descer em Montes Claros para deslocar até aqui. Uma realidade que você tem hoje, né, do trem-bala, uma realidade para a Europa, em que você faz esse papel muito rápido. Mas peraí, uma tecnologia tão distante que a gente não consegue consumi-la? Não, muito pelo contrário. É uma questão de política pública, é uma questão de projeto de Estado, concordo plenamente. A proposta do núcleo é exatamente essa, né? Projetos estruturadores, projetos de longa duração, em que você faça essa promoção pensando na perspectiva de política pública. Mas o ponto maior é exatamente esse. Não existe desenvolvimento sem transporte, não existe desenvolvimento sem fluxo. Eu preciso ter entrada e saída para ter vida, para ter dinamismo. Como que uma região isolada como a nossa, e nós vivemos isso, estamos vivendo ainda, nós temos municípios aqui que a ferrovia chega e de lá ela não vai para lugar nenhum, ela termina ali. Você tem que voltar. Ela é só o ponto de chegada. Então ela não é trânsito, ela não é fluxo. Uma ferrovia passando por uma área dessa, você tem exemplos, por exemplo, o professor Aurélio citou lá no Maranhão. No Maranhão você tem a Aço Verde Brasil, uma siderúrgica. Ela foi construída e implantada exatamente do lado da ferrovia. Óbvio, o minério chega na porta dela e ela pega depois e coloca o aço para exportação também ali. Então você reduz absurdamente o custo. O que isso gera de emprego para uma realidade igual a nossa, o que isso vai melhorar, porque nós não estamos falando só da mão de obra pouco qualificada não, que também vai empregar muito, mas nós estamos falando de uma mão de obra qualificada. A formação na engenharia, o que se precisa disso, a industrialização para a realidade nossa, ela é muito concentrada. No semiárido do norte mineiro, nós temos pouquíssimos municípios que têm a industrialização. Mas por que eu tenho pouca industrialização e ainda tenho uma predominância da agricultura familiar como base de economia? Muito por isso. Mas como que eu vou ter indústria se a matéria-prima não chega e se o meu produto industrializado depois não vai sair? Porque o custo do transporte inviabiliza isso. Então, se nós temos que pensar, é necessidade nossa, né? Enquanto universidade, enquanto sociedade civil organizada, nós temos que pensar política pública. A gente não pode ficar refém só de governo, né, para pensar política pública. Ela tem que, né, temos que ter um papel proativo nesse sentido. A ideia é exatamente essa, pensar o desenvolvimento de uma região com baixo indicador socioeconômico com o meio de transporte. Agora, qual o meio de transporte é esse? O mais viável e aplicável para aquela realidade. E no contexto, o ferroviário é o que se apresenta. Pegando esse gancho, eu acho que a gente tem, o pessoal me chamou a atenção pelo tempo, a gente de manhã teve um avanço, acho que para além do que a gente esperava, então a gente vai tentar fechar. Eu queria pegar esse ponto que você falou a respeito da o que potencialmente no território a gente consegue organizar. E eu queria chamar a atenção com uma relação socioeconômica, mas que também de investimento potencial que poderia ser aplicado da parte de inovação. O Brasil tem a lei do bem sendo instalada para empresas de lucro real. 2% desses valores das empresas que já têm rendimento, potencialmente pode ser revertido em projeto. Então, no momento que a gente traz uma situação dessa, estou pegando um exemplo. Segundo exemplo, o próprio Estado tem induzido editais de chamada pública. O Compete Minas é um edital voltado para empresas. Ele está alocando 50 milhões de reais hoje no Estado, com edital aberto até o dia 31 agora do mês de julho, para fazer com que iniciativas venham das empresas para que a gente estabeleça projetos. Sejam para poder o quê? Aumentar a competitividade das empresas, seja isso de forma isolada ou em associação com as instituições de ciência e tecnologia. Pensando nisso, se a gente trabalha de forma consorciada, e vou deixar essa pergunta para a gente poder fazer um fechamento entre as três falas, para que a gente possa então deixar talvez um apontamento ao território.
A gente tem mecanismos que são exclusivamente das empresas e vinculações do Estado, proporcionando também avanços ao território, qualquer que seja ele. Como é que a gente aproveita isso para fazer dessa região algo melhor daqui a 5, 10 anos? Bom, na minha opinião, eu acho até óbvio que a minha resposta vai ser capacitação, né? Estudo. Acho que a gente precisa elevar a qualidade da nossa mão de obra. Se as empresas que para cá virão são empresas altamente tecnológicas, nós precisamos capacitar a nossa mão de obra aqui. Eu convido a todos, inclusive, para fazer o meu curso de inteligência artificial, que eu vou lançar no 2º semestre, gratuitamente para toda a população de Araçuaí. E a ideia minha que surgiu, e convido os colegas a participarem, claro, né, é de capacitar, é trazer conhecimento de alta qualidade para a nossa população. Não dá para a gente chegar a uma empresa altamente tecnológica, usando inclusive a Lei do Bem. Eu estou participando do projeto de reescrita da nova Lei do Bem, olha que coincidência, né? E é uma lei muito interessante, no qual as empresas brasileiras que estão aqui em Araçuaí, ou as próprias empresas araçuaienses, né, de formação, possam se beneficiar disso. E um consórcio, eu acho que a visão, tá, Juan, eu acho que ela precisa ser integrada. Não dá para um estar muito à frente do outro. Eu acho que todos têm que estar à frente, todos de forma integrada. Poder público, a iniciativa privada, a educação, todos os setores diversos. A população precisa estar engajada. Eu gostaria muito de ter visto mais gente da cidade andando e perguntando aqui as pessoas, aqui nos estandes, né? Tomando conhecimento, o que é isso, o que é aquilo, vindo as crianças. Vi várias crianças, gostaria de ter visto mais. Somos 34 mil pessoas, acho que dava para encher esse Planalto aqui, né? Mas eu acho que fica aqui essa nossa lição. Eu acho que a gente precisa ter uma visão integrada. Eu acho que essa noção de pertencimento da nossa região, ela precisa existir, professor, porque a gente precisa tocar isso aqui, porque isso aqui é nosso, é nossa cidade. Eu volto aqui, como eu disse no início, eu sou filho de Araçuaí. Na saída aqui, ainda jovem, 14 anos, mas sempre estou voltando aqui, estou sempre tentando ajudar a minha cidade da melhor maneira que eu posso. Fiz estudo juntamente com a comandante Isabela para reestruturação do aeroporto. Ainda não saiu, mas a gente tem esperança de que vai sair. Seria mais um ponto de apoio e integração logística que eu acho que beneficiaria toda a nossa região. Então, vamos estudar e vamos nos capacitar, porque as oportunidades vêm por aí, mas precisa estar preparado para pegar. Tá ok? Obrigado. Obrigado, professor Aurélio. A gente tem também, Narciso, nesse caminho para a logística, como que a gente conseguiria trazer, e suas palavras finais para a gente? Obrigado mais uma vez por participar. Vou parafrasear o Aurélio. Nós não temos condições de investir, né, sem educação, né, sem preparo do nosso pessoal. Colocando o que Marco colocou, é um item que eu acho que nós temos que ter, pertencimento da nossa região. Acho que isso é mostrar que o norte de Minas é uma coisa que eu fico muito chateado, como a Aurélio colocou. Como eu retornei, né, Aurélio, voltei do Rio para cá, as pessoas usarem o norte de Minas como coitado. Eu acho que isso o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, o Mucuri. Então, esse avanço, né, e eu acho que criar uma estrutura de governança, né, onde os vários atores, né, seja o Estado, a iniciativa privada, né, a população, para que tenhamos, no médio prazo, né, principalmente na área que eu trabalho, que é a área de logística, um passo que faça com que, né, principalmente Araçuaí, Itinga, o Vale de Jequitinhonha, nessa questão do lítio, avance. Obrigado, professor Narciso. Obrigado, Unimontes. Professor Marcos, na sua visão, como é que a gente conseguiria integrar isso, trazendo as empresas, o Estado, para poder fazer com que a gente tenha um território melhor? Suas palavras finais, obrigado pela participação no painel. De forma muito breve, né? A responsabilidade, ela é de todos. Ninguém está livre, né, dessa promoção do desenvolvimento, não. A promoção do desenvolvimento, ela não é papel só do Estado. Ela é nossa, enquanto movimento social, enquanto sociedade, de cobrar inclusive nós somos Estado.
Nós estamos falando aqui na condição de instituição, universidade pública. Houve uma cobrança grande na universidade agora e a Unimontes está criando o curso de graduação em inteligência artificial, o curso de engenharia eletroeletrônica. Mudanças recentes, porque nós temos um portfólio, uma situação de zona de conforto, que todos nós estamos, que às vezes a gente fala, não, vou ficar aqui com o curso de licenciatura, com o curso de graduação, que é importantíssimo, mas a demanda regional é outra. A demanda regional é de uma engenharia de Minas, de uma geologia, de uma engenharia de transporte. Não, eu continuo com a velha e clássica engenharia civil. Nada contra, muito pelo contrário, nós precisamos avançar e atender a demanda da população. Então, na minha opinião, o desenvolvimento ele perpassa por uma proatividade e por comunicação. Os atores têm que se comunicar. A comunicação ela pode ser uma comunicação muito educada, cordial, ou ela pode ser uma comunicação de luta, através de protesto, de questionamento, de ir para a porta da universidade para pedir o curso, através de um DCE, de um DA, de um movimento social, de uma organização, de um sindicato, mas o ponto é, eu tenho que manifestar qual o meu interesse, qual a minha necessidade. Infelizmente, numa cultura nossa, que às vezes nós somos colocados, né, como num discurso vitimista, coitados, né, o pobre, o patinho feio do Estado, a gente fica com vergonha até de reivindicar, porque parece que é um pedido. Não, é cobrança de um direito. Tá? Então, eu acho que é dessa maneira que a gente tem que agir, de forma proativa e com protagonismo, porque o desenvolvimento se faz de forma coletiva, não de forma individual. Tá bom? Muito obrigado. Bom, então com isso, com as palavras finais, eu realmente queria muito agradecer ao professor Aurélio, ao professor Marcos, ao professor Narciso, agradecer também a presença de todos que estão aqui hoje, compartilhando com a gente esse momento de troca de experiência, mas eu queria deixar um recado ao final, também nesse processo de articulação, e eu acho que a fala do professor Marcos é muito oportuna, porque a comunicação talvez seja o principal elo que hoje precisa ser melhorado. A universidade qualquer ICT pode olhar para qualquer lugar. Se a gente consegue entender para onde que o território, as empresas fazem parte do território, as pessoas fazem parte do território, esse direcionamento aparece de forma clara, qualquer professor em si pode montar projetos de qualquer natureza e qualquer ordem. A gente teve aqui no Lithium Business diversos profissionais que são referências nas suas áreas de atuação e que poderiam colocar os seus nomes em coordenação de projetos ou mesmo como equipe de projetos de qualquer monta. Isso a gente não tem dúvida que é possível de ser feito. Qual que é o apontamento necessário? Para onde vamos, para onde precisamos olhar? Então, assim, por mais que a gente busque a aproximação em conjunto, cada um de nós é capaz de desenvolver projetos, e o conjunto de projetos é que vai fazer força com que esse processo de construção se transforme em realidade. A ferrovia é um desses projetos, que o lítio encabeça a partir aqui do Vale de Jequitinhonha, a partir de Minas Gerais para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, essa estrutura depende muito mais das ações de entrega. E essas entregas se fazem com projetos. Todas as ICTs estão totalmente dispostas a fazer isso. Somos pessoas que estamos aqui hoje avançando porque tivemos projetos em andamento e estamos buscando ao território que mais ações sejam capazes de serem colocadas em prática. Então, aproveitem essa oportunidade, participem dos próximos Lithium Business. Nós participamos dos anteriores, mas vamos tentar trazer, talvez, essa relação de entrega. Ferrovia é uma pauta importante, a cadeia do lítio é uma pauta importante, e essa transformação se faz com a participação de todos nós. Agradeço ao R2 e vou passar a palavra ao nosso mestre de cerimônias, dando sequência, então, ao evento. Muito obrigado à presença de todos. Obrigado, pai. Muitíssimo obrigado, Narciso e Marcos da Unimontes, Juan, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigado, Aurélio Murta, da Universidade Federal Fluminense. Vamos fazer uma foto, então, agora dos 4 participantes, por favor. Já está chegando o fotógrafo lá. Muito obrigado a vocês pela participação. O nosso próximo tema será sinergia e oportunidade de regularização social no processo de licenciamento ambiental.
Obrigado aos professores. Nós vamos convidar, então, para esse tema, Dr. Germano Luiz Gomes Vieira, da Auger Consultoria. Nosso tema de agora, sinergia e oportunidades de regularização social no processo de licenciamento ambiental. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, todas, todos. É um prazer estar aqui hoje, novamente, mais um ano, participando do evento. Agradeço aí a R2, ao Rossandro, aos patrocinadores, que acabam viabilizando a realização do evento e, mais do que qualquer coisa, a sociedade do Vale do Jequitinhonha, que sempre recebe a gente tão bem. Eu sou do sul de Minas, mas moro em Belo Horizonte há muito tempo. É sempre muito gratificante estar aqui no Vale do Jequitinhonha. É muito mesmo. Aqui eu tenho parte considerável da minha trajetória profissional. Bom, quero pedir aí para colocarem a palestra, por gentileza, aí os organizadores, porque o tema, que é o título dessa palestra que me convidaram para fazer, já é muito significativo daquilo que eu gostaria de abordar. Não é minha pretensão trazer para vocês aqui exemplos, um exemplo concreto da sinergia, da oportunidade, porque isso já tem sido feito por muitas empresas aqui, com algumas das premissas que eu vou colocar. Então, eu entendi muito mais interessante demonstrar a grande importância regulatória e de cumprimento de estándares voluntários também perante os organismos internacionais, da gente realmente fazer o que se está fazendo, aprimorar ainda mais iniciativas aqui da região, além de possibilitar que os órgãos também públicos entendam a importância de se considerar o que eu chamo hoje de regularização social em seus processos decisórios. Então, a sinergia entre o que eu chamo de regularização social e regularização ambiental, hoje ela é determinante, não só para a licença social dos projetos, mas também para a própria licença ambiental e para o cumprimento de padrões e estándares internacionais, sobretudo, e muitos dos projetos aqui são de iniciativa de empresas multinacionais com ações listadas em bolsas e que têm um cumprimento obrigatório desses padrões perante os seus investidores. Muito bem, qual é o ambiente hoje para se fazer o que a gente chama de licenciamento ambiental? Ou até pode parecer até pretensão da minha parte criar um conceito novo, mas eu sempre fui muito prepotente em tentar investigar coisas que não existem mesmo. E o tal do licenciamento social é realmente um conceito novo. E a grande questão é de tentar linkar esses dois conceitos, o social com o ambiental, entendendo que o social é também um processo com início, meio e fim. Veja, o ambiente para essas regularizações não é um ambiente tranquilo.
Interessante que a própria usada terminologia ambiente para se tratar do meio ambiente ambiental, social, cultural, trabalhista, etc., já é uma coisa, às vezes até pleonástica. Mas o ambiente para se proceder a todos esses projetos já traz para a gente um conflito muito grande. Quer dizer, a questão não está tranquila hoje, nem do ponto de vista de gestão de território e nem do ponto de vista de previsão de regulamentações. Aqui foi uma breve pesquisa na internet, ou alguns já com experiências nossas, de vários estados que hoje contam com uma dificuldade de relação concreta entre a matriz ambiental, a matriz social e os órgãos, as comunidades, e os órgãos que se pretendem fazer a gestão de todos esses interesses. Então, tem aqui assuntos de Alagoas, assuntos da Bahia, assuntos de Minas Gerais, assuntos do Mato Grosso. Então, aquilo que o Vale do Jequitinhonha vive não é um preciosismo do Vale do Jequitinhonha, é uma questão que tem sido discutida em todo o território nacional pelas dificuldades inerentes aos próprios projetos, né, ao se avaliar os impactos ambientais dos projetos e tentar linkar a matriz ambiental e a matriz social. Muito bem. O licenciamento tem a sua dificuldade, não sei se vocês sabem, até ontem foi publicado o relatório do deputado Zé Vitor, relator do projeto de lei do licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados, agora que regressou do Senado Federal, né, com a aprovação do Senado, com algumas mexidas em algumas inserções, e na proposta do deputado, a mineração ela foi excluída da Lei Geral de Licenciamento, com a indicação da própria projeto inicial da Câmara de que o licenciamento para as atividades minerárias continuariam sendo conduzidas pelas resoluções do CONAMA. E a gente sabe muito bem que as resoluções do CONAMA datam, em sua maioria, da década de 80 e da década de 90, muito longe do conhecimento de território e do conhecimento tecnológico que nós já temos hoje em dia e que poderia deixar o licenciamento muito mais ágil na perspectiva da produção do conhecimento, coisa que hoje não existe tanto, ainda. Agora, a sociedade brasileira, ela vê o licenciamento como uma última perspectiva de uma aprovação do projeto, ou até mesmo de colocar as suas considerações, as suas preocupações, as suas demandas sociais, as suas demandas históricas, culturais, em um processo que está em vias de ser decidido, né? Depois que o projeto é decidido, na visão de grande parte da sociedade, perde-se uma oportunidade interessante de ter afiançado os compromissos que aquele projeto busca, ou diz que busca, para um determinado território. Então, o licenciamento ambiental ele se tornou algo bastante idealizado como uma oportunidade de última, talvez, de solucionar esses problemas históricos e de demandas de conflitos sociais e de execução das políticas públicas no Brasil, em diversas searas, saúde, segurança, educação e tantas outras, né? O licenciamento, na visão das pessoas, o licenciamento tem que resolver problemas de infraestrutura, de saúde, de segurança, de educação, de populações tradicionais, de patrimônio histórico, cultural. E aí a gente cria tanta expectativa no licenciamento que as comunidades se frustram, os empreendedores se frustram, inclusive os órgãos ambientais e os seus servidores também, porque ele não consegue atender todas essas demandas e essas expectativas, por um simples motivo. Ele não nasceu para isso. A gênese de um processo de licenciamento está relacionado com a gestão, compensação, mitigação, avaliação de impactos ambientais eminentemente relacionados com o meio ambiente natural. E foi apenas com a Constituição de 88, quando se ampliou esse conceito de meio ambiente, com um capítulo próprio, mas se relacionando com os capítulos de patrimônio histórico-cultural, com os capítulos de segurança do trabalho, né? Com a parte, o capítulo de
proteção urbana, com as disposições relacionadas às cidades, e o meio ambiente encontrou assim, um caminho fértil para ser ampliado em seu conceito. Então, quando você faz um licenciamento ambiental, na prática você não está mais licenciando apenas ar, solo, água, fauna. Você está licenciando tudo aquilo que o conceito de meio ambiente hoje abocanhou. A parte laboral, a parte social, a parte cultural, a parte artificial, que é o meio ambiente citadino, o meio ambiente das cidades, e que acabou incluindo, né, dentro desse licenciamento ambiental, uma forma de tentar também resolver essas demandas. A questão é, muitas dessas demandas e dessas discussões não são próprias dos órgãos ambientais. Mas como, Germano? O órgão ambiental não teria que fazer o licenciamento ambiental e o licenciamento ambiental não está com um conceito tão amplificado? Aí está grande parte da nossa dificuldade hoje, dessa gestão integrada entre diferentes órgãos que têm diferentes competências constitucionais para gerir matérias que estão dentro praticamente de um mesmo licenciamento. Nossa oportunidade de bons projetos no território nascem da nossa capacidade de articular sinergias entre esses órgãos e entre as políticas públicas próprias de cada área necessária à qualidade de vida de uma pessoa. Seja na área do desenvolvimento econômico, mas seja das suas necessidades básicas, como saúde, educação, segurança, abastecimento público e por aí vai. Daí o título Sinergia e Oportunidades. E eu queria trazer para vocês essa reflexão. O licenciamento, ele não é feito só no momento que a gente requer a licença para a autoridade competente. Um bom licenciamento nasce muito antes, nasce muito antes de um requerimento de uma licença. E as sinergias que têm que ser construídas entre esses órgãos e a comunidade, entre esses órgãos, as comunidades e os stakeholders, entre os órgãos, as comunidades, os stakeholders e também a política local e regional, é na fase do pré-licenciamento, aonde a nossa capacidade de decisão no aspecto de alternativas locacionais, de engenharia, de suprimentos, como já foi falado aqui no evento, e tantas outras decisões de investimento também estão numa fase ainda em que o famoso, todo mundo lembra dele, princípio da precaução, é mais latente em ser aplicado, porque através da sua decisão, ainda nesta fase, você não tem uma consequência ainda de impacto ambiental. A sua margem decisória principiológica ela é muito mais aberta, mesmo diante da incerteza e do estabelecimento de nexos de causalidade. Eu vou fazer esse projeto, mas será que ele vai de fato causar esses impactos? Mesmo diante dessa incerteza de nexo de relação entre a causa do impacto e a consequência possível que ele vai trazer, a gente pode tomar alguma medida de precaução na fase do pré-licenciamento. Já na fase do licenciamento e na fase do pós-licenciamento, nós estamos diante do famoso poder de polícia. Aí a coisa muda um pouco de figura, onde o comando e controle está muito presente. E às vezes as discussões com as autoridades ficam mais dificultadas pelo próprio limite de legalidade que essas autoridades possuem, pelos regramentos no licenciamento ou pelas infrações que são previstas na fase de pós-licenciamento, quando se entende que o seu cumprimento de medidas não está adequada ao que você disse que iria fazer nos seus estudos, na sua fase de licenciamento. Bom, isso aí é uma parte da regularização ambiental. E a social? O termo regularização ambiental, ele é um termo mais próprio do estado de Minas Gerais. Se você utilizar esse termo em outros estados, cria uma certa dúvida sobre o que você está falando. Mas, tradicionalmente, no Minas Gerais,
desde a época das primeiras deliberações normativas, em especial a deliberação normativa 74, ainda na época do secretário José Carlos Carvalho, esse termo começou a ter discussão, porque na época, os mais antigos vão lembrar, além do licenciamento, existia a figura da autorização ambiental de funcionamento. E aí você classificava o projeto, ele poderia ser suscetível a uma licença, mas às vezes de uma autorização ambiental de funcionamento, que era um ato muito precário, difícil de comando e controle, de sustentar um comando e controle. E a partir daí, o que se fazia? Se tentava controlar esse instrumento através da outorga, das intervenções ambientais, etc. Então, o que é regularização ambiental em Minas Gerais? Todos e quaisquer atos necessários a licença ambiental, outorga do direito de recursos hídricos, intervenções ambientais, que são as florestais, atos de autorização de fauna e tantos outros, manifestações de unidades de conservação hoje. Ou seja, tudo aquilo necessário a uma regularidade ambiental do empreendimento. E a regularização social? Temos as mesmas dificuldades, porque às vezes um projeto não é passível de licenciamento, mas é passível de intervenção ambiental. Não necessariamente é passível de licenciamento. E na regularização social? Depende do que nós estamos falando. Pegar, por exemplo, só a questão das comunidades tradicionais, de todo o processo de regularização, você tem desde o seu autorreconhecimento como comunidade, até da autodefinição como comunidade tradicional, pelo reconhecimento dessa comunidade e, posteriormente, na definição do seu território. E para cada etapa dessa, existem requisitos que têm que ser observados, têm que ser cumpridos. Aqui, não é meu tema falar sobre isso, mas vejam, é só um exemplo da própria regularização do fluxograma da questão da definição do território quilombola. Mas isso na questão específica da entrada do INCRA na gestão da definição do território. Mas existem várias outras questões sociais que vão envolver muitos outros órgãos. Você imagina o órgão ambiental tendo que lidar em diferentes casos com diferentes atores. Olha a necessidade de ser uma atenção, uma sinergia de entendimento entre esses órgãos e dos stakeholders que fazem parte deles. E da comunidade enxergar que muitas das vezes das demandas que estão sendo levadas para um órgão são próprias de análise de outro órgão. Então, se eu pudesse dizer, a influência socioambiental num determinado projeto, quando você faz a análise do meio socioeconômico, o próprio órgão ambiental faz a análise. Mas eu posso ter questões indígenas que envolvem a FUNAI, Fundação Palmares, a própria SEDESE, o próprio INCRA, como vocês têm vivido muito aqui no território, no Baú. São diversos órgãos que precisam de ter uma articulação entre eles para que o resultado das políticas deles sejam realmente as melhores para a comunidade, para o território e para o desenvolvimento socio-regional desse território. Então, essas setinhas aqui, elas significam sinergia e oportunidade entre a regularização social e essa regularização ambiental. Tratando de forma sinérgica essas duas agendas, o ambiental e aquilo que eu chamei de regularização social, perante essas autoridades competentes, você consegue, antes da licença, utilizar instrumentos geoespaciais para prever essas informações e que quando uma consultoria seja contratada por uma empresa para determinado projeto, essa empresa consegue ler as camadas de informação numa infraestrutura de dados e verificar que ainda mesmo que uma decisão final sobre um território tenha sido tomada, é possível internalizar aquelas preocupações e aquelas demandas do território e tentar otimizar os seus projetos socioambientais, já sabendo dessas camadas de informação que já foram produzidas por inúmeros documentos de estudos privados e por inúmeras expedientes públicos de produção de informação. Isso é uma forma muito interessante de fazer um bom pré-licenciamento ambiental. No âmbito do licenciamento, a sinergia carece muito de regulamentação, pessoal, infelizmente, onde é necessário deixar o subjetivo mais objetivo.
talvez o que eu pudesse deixar uma preocupação e uma oportunidade hoje de discussão conjunta é como deixar o objetivo mais subjetivo, através de regulamentações que consigam montar matrizes de aferição de resultados socioambientais para ajudar a decisão de uma autoridade pública, seja ela social ou seja ela ambiental. Não é contar quilômetro apenas, é contar resultado, é monitorar realmente impacto. Esse é o diferencial e a maior dificuldade hoje de licenciamento, porque você vai levar essas discussões, como eu disse, para um órgão ambiental que gere um processo cuja expertise de tratar nem sempre é dele, são de outros órgãos. E depois, no final, obviamente no pós-licenciamento, é monitorar esse licenciamento com as medidas que foram estabelecidas de precaução e prevenção. São as famosas condicionantes, verificar se esse pós-licenciamento está sendo cumprido. De resultado, caminhando para o final da minha palestra. Quais são as premissas, então, que tem que estar presentes nessa sinergia, né? nessa possibilidade de interação? Então, eu fui pensando, detalhando e linkei aqui algumas premissas. Não vou detalhar todas, mas depois vai ficar disponível aí para os organizadores. A primeira delas que tem que estar presente é a tal da justiça processual. E o que é essa justiça processual? É aquela capacidade que nós temos de considerar efetivamente as indicações do território na minha elaboração de projetos, mas também por parte das empresas, mas também nas decisões públicas. E nas decisões públicas com o cuidado de haver concatenação de ideias e de preocupações de política entre os órgãos que respondem a diferentes atribuições, como eu disse no início da minha palestra. Impactos. Talvez uma das coisas mais difíceis é traduzir a uma avaliação de impacto que tem um aspecto muito técnico para a linguagem das pessoas, do dia a dia, das comunidades. E não há uma melhor forma de construir bons projetos socioambientais se não for através de um conhecimento profundo do impacto socioambiental positivo ou negativo do seu projeto. Daí vão sair diversas oportunidades, como a gente tem visto aí, eu caminhei hoje pelos estandes, em diversos estandes, de resultados concretos em planos de recuperação e planos de desenvolvimento também regional e local para a população. Essencial a transparência. Atenção, transparência não é cumprir um protocolo de audiência pública. A audiência pública é uma etapa de transparência no processo de licenciamento, mas aqui nós estamos muito além disso. Nós estamos justamente de compartilhar essas decisões diretamente com as lideranças, com as populações, dentro de mecanismos democráticos que acabam sendo criados nesse tecido social. Isso ajuda muito a legitimizar a pirâmide da licença social. Se você não começa pela base, construindo a aceitação, você nunca vai ter um apoiador efetivamente e um crítico construtivo dos nossos projetos. A partir daí, os benefícios têm que ser entendidos compartilhados, não com as empresas, mas temos que lembrar que o benefício de um projeto socioambiental é público, porque política pública não significa que ela é feita pelo Estado. O público não significa responsabilidade por elaborar. O privado também faz política pública. Uma igreja faz política pública. A religião faz política pública. A família faz também políticas públicas. As comunidades fazem políticas públicas, porque o público diz para todos, é o destinatário e não a origem. Portanto, esses benefícios compartilhados, eles também têm que ser essência do projeto. Eu trabalhei por muitos anos em órgão na área ambiental. Um dos maiores desafios que eu tinha era brigar por orçamento, não é? Porque na hora do aperto, né, a agenda ambiental, ela concorre com a agenda da saúde, ela concorre com a agenda da educação,
ela concorre com a agenda da segurança, em que pese o meio ambiente está presente em todas as demais agendas finalísticas de um governo, né? Mas não tem como fazer realmente angariar resultados, buscar oportunidades, se as empresas, no seu corpo diretivo mais elevado possível, tiverem a noção muito concreta de que para essa área é necessário investimento. Por isso que é tão importante também monitorar os resultados, porque serão resultados de um investimento socioambiental. Diálogo com stakeholders, também presentes nos projetos, para que seja possível as autoridades ambientais, autoridades públicas, desculpe, de uma forma geral, verem atendidas as suas demandas, porque para o poder público é obrigação elaborar muitas políticas públicas que estão na Constituição. Mas eles podem cumprir isso através de um fomento social, para você atingir diversas finalidades e resultados, presentes também em ações que não são eminentemente públicas, mas podem ser público-privadas. Aí está a conclusão. Eu digo que a integração da regularização social com a regularização ambiental, ela demanda parâmetros mais objetivos. Essa reflexão eu queria deixar para vocês hoje e dizer que talvez essa seja a parte ainda que tem um terreno mais aberto para ser construído, né, por todos os segmentos, pelo público e pelo privado. Mas que é necessário garantir, ainda na ausência de regulamentações com marcos que objetivam o tratamento da noção suprema de qualidade de vida, que podem ser feitas com base nessas premissas que eu trouxe, garantindo a transparência e uma forma de um investimento privado fazer muito mais que a lei manda, né, para que esses benefícios possam ser compartilhados por toda a sociedade, público e privada. É isso, meus caros. Muito obrigado por me ouvirem. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Germano Gomes, da Auger Consultoria.